Fala galera, beleza? Retomando aqui recaps diariamente, né? Começando hoje, dia 1º de junho de 2026, pessoal. Então, vamos começar aqui. Lembrando que todas essas análises são baseadas em price action ao Brooks, com alguns elementos de análise técnica, como as médias móveis e bastante Fibonacci também, para principalmente projeção de alvos. Base maior disso daqui vem lá do canal do Luciano, ao Brooks Técnico, e alguns elementos de outras pessoas aí, à medida que o tempo for passando, eu vou comentando, mas a maior parte é ali do canal ao Brooks Técnico mesmo. Então vamos lá, pessoal. Caso tenha interesse, né, em estar aprendendo melhor esse tipo de metodologia, é lá que você vai encontrar todos os conteúdos, tudo no canal lá, aberto para quem quiser assistir, beleza? Só o gráfico semanal, a gente tem um microcanal. O microcanal são estruturas de mais de 4 barras consecutivas na mesma direção, sem retomada de máximo ou mínima. Aqui a gente teve, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa aqui parece que teria ido acima, ó, mas se a gente der um zoom, você vê que não foi, né? Não foi. Então, já temos uma sequência longa, né? Já começamos na semana, né, com a sequência de 7 barras aí, consecutivas de baixa, fazendo um rompimento aqui dessa estrutura do fundo do semanal, sem olhar para trás, né? Essa barra, ela tem uma travada na M50, a próxima fechou abaixo, e a de hoje já veio abaixo, a do semanal já está aqui. Quando a gente tem esse tipo de situação, né, onde o nosso primeiro alvo de rompimento, ele fica altíssima probabilidade. Aqui a gente está falando do movimento de 7.500 pontos, ou seja, bastante interessante, caso você consiga encontrar boas operações ali no intraday. Óbvio que a gente não vai operar pelo semanal, mas a gente tem uma ideia aqui do semanal muito interessante, né, com uma projeção de alvo no rompimento que vem muito forte. Gráfico diário. Gráfico diário, a gente coloca aqui quantas barras já estão abaixo da 20? A 20 é essa média em vermelho, né, pessoal? A mais grossa é a 200, essa mais próxima do preço é a 9 e um pouco mais grossa que a 9, que é a 50, também em cinza, tá? Então, a gente vê que já tem tendência, né, pela definição do All Brooks 20 barras abaixo da MM20, é uma tendência, e aqui, como o MM9 vem guiando o preço, a gente pode dizer que é uma super tendência, né? Então, o mercado muito forte, a gente tinha uma estrutura de uma lateralidade estreita que TTR, né, do price action, e hoje ele rompeu para baixo, né? Naturalmente a gente vai buscar alvos da TTR, a própria TTR, então a gente ainda tem mais um espaço aqui abaixo, né? Tanto esse alvo aqui quanto esse aqui, eles já estão marcados, né? Ó, se vocês verem ali no gráfico dos 60 minutos, né? Razoavelmente essa ideia aqui é o mesmo primeiro alvo, mas o segundo não. Peraí, deixa eu... Então a gente já... Ah, tá, seria esse rompimento total aqui assim, né? É isso mesmo. Então vamos deixar essas duas estruturas, beleza? Então bem próximo já do primeiro alvo, né? Mas esse bem próximo aí são 750 pontos. Também o terceiro alvo a gente vai ver. Então, sempre as projeções de FIBA aqui que falam em alvo, pessoal, é espelhando movimentos, normalmente máximas da mínimas, né? Tentar ser o mais objetivo possível. A gente critica o Fibonacci por ele ser subjetivo, mas se você faz o uso dele da mesma forma sempre, você objetiva essa ferramenta, né? Nada mais é que uma régua, né, pessoal? Esse 618 não tem nada muito especial, o mercado simplesmente acaba reagindo, né? E 100% é a amplitude da perna, né? Então, razoavelmente aí são essas as ideias, beleza? Aqui a gente tem um gap aberto, ó, do gap entre barras, foi fechado. Aqui a gente tem o início da movimentação, também em confluência com esse primeiro alvo, então, algumas ideias. Só um minuto, galera. Seguindo aqui, então, vamos lá. Então, aqui gráfico diário, tendência, rompe o PTR para baixo, tentando se desvencilhar na média de 200, um tanto inclinado, isso não é tão comum, passar direto, mas caso passe, mais um sinal de força, às vezes esse pullback, né, por ser uma média muito longa, ele ainda vem mais abaixo, talvez aqui nessa região, passa uma reação, alguma correção, TBTL, né, tem baixo legs, tá? Correção em duas pernas, pode ser que aconteça a partir desse ponto. Reparem que, vou colocar aqui os 60 minutos,
a gente tem uma série de alvos aqui no mesmo lugar, né? 172 mil, basicamente, né? 172.014, aqui 123. São projeções, ó, máxima até a mínima, bem objetivo mesmo, né? Aqui, esse pivô da movimentação de hoje, mínima do dia anterior, bem objetivo, primeiro alvo, e a movimentação mais próxima do preço aqui, a gente vai enxergar isso melhor pelo 15 minutos. Aqui já é o terceiro, né? O primeiro e o segundo eu já excluí porque eles já foram pagos. Então, aqui tende a ser uma região de realização de lucro. A gente pode adicionar aqui também essa ideia aqui, ó, que é a nossa wedge, né? 3 puxadas são uma wedge. Aqui a gente já teve uma, teve duas. Nessa região de realização de lucro pode ser a terceira, vai ser, né? Caso o mercado chegue aqui, obviamente, não tem obrigação de chegar, mas tem uma altíssima probabilidade, seria uma terceira puxada nessas regiões. Então, aqui acaba não sendo um ponto muito interessante para abrir vendas, né? Aqui é uma região de realização de lucro, possivelmente até mesmo trades contra a tendência, né? Aqui, se a gente colocar uma paralela, né? A gente vê aqui alguma coisa como um canal, ó, inclusive pegando o topo anterior, a gente faz um ajustezinho aqui, né? Então, basicamente, essa é a inclinação do movimento e aqui a gente está bem no fundo do canal, né? Então, tem uma possibilidade de correção. Então, aqui, pessoal, 60 minutos, a gente tem uma tendência a muito mais de 20 barras já abaixo da MM20, né? Se a gente for pegar aqui 36 barras, forte tendência, a gente vai buscando os alvos, né? E muito mais fácil subir do que para cair, perdão, cair do que para subir, né, pessoal? Por quê? Tendência de baixa, o mercado vai perdendo fundos. Aqui ele deu uma lateralizada agora no final do dia, mas aqui 60 minutos seguem todas as barras abaixo da 20, então a ideia de tendência e possibilidades de alvo para baixo. Dia de hoje, né? Aqui foi 1,23 puxadas, vindo da MM20, basicamente é uma bandeira em forma de wedge, né? Aqui acabou gerando um gatilho de venda, né? E pagou aqui bons pontos, né? Obviamente aqui os 60 minutos, alvo e stop bem grandes, mas seria essa dinâmica, né? Também um topo duplo aqui com essa região anterior, topo duplo um pouquinho mais baixo, né? Isso me atrapalhou de vender aqui hoje, eu queria vender mais acima, ou na MM50 ou no teste dessa máxima, acabou que ele não testou, né? E aí eu acabei não entrando aqui em cima. Mas já comento aí sobre o que eu fiz hoje, por que eu deveria ter feito um pouco diferente, né? A entrada foi muito boa, a leitura, porém a execução ela foi muito mal executada. Então, 60 minutos, a ideia é essa. Aqui, se a gente for contar barras, né? Só uma última observação, que a gente tem uma, duas, três, quatro barras sem retomada de máxima, é o microcanal, mesmo com essa barra de alta aqui como inside. Aqui a gente tem o H1, não houve perda de mínima, né? Aqui foi só o inside de novo. Então, aqui a gente tem uma L1 e o mercado ainda está caindo em L1, tá? Aí é como se fosse uma L2 sintética, né? Mas aqui, como foi só um inside, deixa eu ver, vamos ver se foi acima primeiro. Não, ele foi abaixo primeiro. Então, mercado caindo já de um mesmo. Beleza? Lembrando que a ideia aqui é que a terceira tentativa, né, a L3, ela acaba sendo a maior chance de retomada da movimentação aí. E acaba também sendo a bandeira em forma de wedge, mesmo que não tenha, né, aquele formato afunilando, visivelmente três puxadas uma logo acima da outra. 15 minutos, pessoal. 15 minutos do dia de hoje. A gente tinha, né, um dos setups que a gente vai mais observar aqui nessa leitura é sempre o gap de média. O gap de média é um setup de transição de tendência para lateralidade. Aqui a gente já tinha tido o gap de média do dia anterior. Hoje o mercado já abre com gap de alta, faz uma movimentação mais alta ainda. Né? Aqui, logo na abertura, ele acaba pagando aqui já alvos, né? Já paga segundo alvo aqui dessa última movimentação e chega aqui na região de topo, acaba sentindo, entrega um movimento muito forte, né? Chegou só ver essa barra aqui, né? Ó, gerou uma fortíssima outside aqui com barra 4, né? Inclusive, consegui colocar aqui o contador de candles, né? Fica bem mais fácil, né? Então, na barra 5, né, a gente teve uma fortíssima outside rompendo toda essa situação aqui, o que gerava a possibilidade de projetar esse fundo, buscar os alvos aqui, né?
região do primeiro alvo junto com esse fundo duplo, como já houve gap de média, seria um bom ponto de realização de lucro, se não, segundo alvo aqui estourando, né, era ponto para cair fora hoje. O mercado ainda tentou cair mais, né, mas fez uma wedgezinha intraday aqui e acabou lateralizando posteriormente. É tendência no 15 minutos, tá? Aqui a gente já tem 33 barras, né? Então, se a gente sabe que tem tendência, as regiões de máxima juntamente a médias móveis, né? Então, aqui a própria MM20, a MM50 aqui sem teste, né? Basicamente só foi testada aqui no início do dia, né? Não tem um dia inteiro aí sem testar. Acaba sendo. Deixa eu trazer a tela inteira, né, pessoal? Acho que não tem necessidade de ficar mostrando ali, a não ser quando a gente for falar mesmo dos trades, né? Então, aqui MM50 sem teste na região de troca de polaridade, topos anteriores, aqui acaba sendo uma excelente região vendedora, e aqui tem que tomar um pouco de cuidado com essa região de fundos, né? Porque o mercado pode acabar ainda tendo mais reações aqui, porque por mais que ele esteja em tendência, o comportamento dele já é mais lateral, né? Então esses são pontos que a gente tem que levar em consideração, tá? Se a gente for olhar aqui, a gente consegue enxergar também essa ideia aqui, né? Então, que seria basicamente um triângulo descendente, uma forma de lateralidade corrigindo, né, essa movimentação de impulso aqui, que foi bastante forte, 2.000 pontos de baixa. 5 minutos, né? Agora falando um pouco 5 e possibilidades de operações do dia, né? Mercado, aliás, vamos deixar para falar operações pelo 2, né, pessoal? Vai ficar mais fácil. Então, deixa eu só tirar os estudos aqui rapidamente, só para a gente poder falar aqui. Então, aqui a nossa abertura, né, ele já abre bastante acima do topo anterior, é um bom rompimento, porém tem uma 200 descendente muito pesada passando aqui, e o preço atravessando essa média é um pouco mais difícil, claro, tinha uma região de máxima do dia anterior aqui, que era o magneto, né, acabou não chegando até lá, aqui foi uma movimentação, né, uma, duas, três puxadas, então também é uma wedge, acabou gerando a reversão muito forte no microcanal, e aqui ele deixou uma oportunidade de entrada, né, um padrão inside-inside, chegou para baixo, quase estopou acima, né? Porém, né, após uma breve correção, ele acabou entregando aí uma movimentação de quem vendeu aqui, né? Como eu fiz 2.000 pontos, porém eu saí aqui, pessoal. Saí, deixa eu até olhar, mostrar aqui, ó, que esse publicação das minhas peripécias aí com os em trade é uma das formas que eu acredito que vai me ajudar a melhorar. Ele fez esse topo aqui, né, plenamente consciente que não deveria estar com o stop aqui, trouxe meu stop, estava aqui para cá. E aí, por conta de 100 pontos, 150 pontos, eu fiquei de fora, né, dessa excelente movimentação. Então, o objetivo aqui é ser transparente, né, todos os dias. Né, e foi basicamente esse meu erro hoje aí foi esse, né? Só foi isso que eu fiz no dia. E a condução errada aí acabou me custando esse excelente movimento. Depois eu não consegui participar. A gente tem dado vários movimentos assim, né? Esse aqui da sexta-feira, esse aqui de hoje, muito parecido. Esses movimentos aqui da própria quinta-feira, né? Volto em ver duas vezes, né? Muito forte. Aqui da abertura já vai direto, né? Aqui ele até deu uma oportunidade de entrada na reversão, né? E entre outros, né? Esse dia que foi muito bom, foi mais tranquilo ali para pegar o movimento. Enfim, é uma característica aí, ó, aqui uma outra movimentação muito vertical. Então, uma característica que o mercado tem feito, se você está bem posicionado, você aproveita bastante, se você não está, você acaba ficando de fora. Depois que ele fez isso, né, pessoal, ele chegou aqui na região de fundo, deu uma brigada muito grande aqui, tentou cair algumas vezes, né? Então deixou aqui setups de tendência, né? Aqui a gente já tinha basicamente uma tendência. Aqui sobreposição de barras, não teve nenhuma informação muito relevante. Aqui foi a forte outside, não levou a nova mínima imediatamente, teve uma correção profunda e aí sim foi, mas a barra muito, muito, muito grande, né? Não é tão viável ali esse tipo de operação e depois o mercado acabou lateralizando. Agora vamos só colocar os estudos aqui, né, para dizer que a partir do momento que a gente tem esse rompimento aqui, né, acontecendo, né, a gente poderia considerar talvez aqui rompimento acontecendo desde aqui, né, pagou liso hoje aí muito fácil
E a gente pode projetar os alvos, a gente já viu esses alvos aí, como é que eram, né? Aqui na região de fundo duplo, e aqui o alvo 2 um tanto abaixo, né? Aqui gerou a possibilidade de correção da BTL e depois acabou lateralizando em cima desse segundo alvo aí, restante do dia inteiro. Então, oportunidades aqui pelos 5 minutos, né, pessoal? A mais clara realmente seria esse padrão aqui. Posteriormente, não deixou gatilhos assim, interessantes aqui no M5. Né? No M2 já foi um pouco diferente, já foi um pouco melhor. Né? Vamos novamente ocultar os estudos aqui para a gente ir construindo o cenário. Então, aqui foi a nossa movimentação, né? Uma, duas, três puxadas, porém esse rompimento ele foi muito forte e o que me inibiu de entrar ali na primeira ensaio do M2 foi justamente a quantidade de candles que esse candle reverteu, né? Foram muitos fechamentos. Quando a gente tem, aproximadamente 100 fechamentos aí, que esse candle acaba ultrapassando, né? Quando a gente pega aqui, não que ele veio daqui de baixo, né? Mas ele basicamente anulou o dia anterior inteiro, né? E só na amplitude da barra, né? Se a gente pegar daqui para cá, ó, quantos candles não ficaram para trás, né? Então, quando a gente tem isso aqui, é um pouco complicado entrar direto, ainda mais que a gente tinha essa região de topo aqui anterior e o mercado acabou não chegando lá, né? E eu queria também mais confluência de alvos. Ali a gente tinha o segundo alvo do movimento menor, como eu falei, mas o movimento maior era esse aqui, ó. Mas o movimento maior que a gente tinha aqui, naquele momento que era esse, ele acabou também não pagando ali nada nem próximo disso, né? Então, me inibiu um pouco de fazer essa entrada aqui, inicialmente aqui nessa inside. Porém, foi um bom trade, tá, pessoal? Porque minimamente para um retorno às médias, tá? Porque foi uma barra muito grande, né? Subiu 950 pontos em 2 minutos e não era um microcanal. As barras anteriores foram fracas. Aqui a gente tinha um stop pequeno, né? 250 pontos para uma possibilidade de lucro aí na própria 9 de 2 minutos de 450. Né? Se fosse até a 9 do 5 aqui, que é essa 20 do 2, ó, quase 700 pontos aqui só na parcial, né? Então, ficaria bem interessante aí. Quem não pegou esse poderia ter pego essa quebra de estrutura, né? Retoma máxima, perdeu o mínimo aqui, seria uma venda também de stop pequeno. Aqui teria uma parcial, né? Na mínima do dia, para aguardar nessa movimentação e eventualmente participar disso aqui. Né? Pelo 2 minutos, aqui a gente acabou tendo uma. Aqui não chegou a ser outside, né? Não, a gente teve um outside aqui em algum momento, deixa eu só localizar. Mas essa movimentação aqui ficou bastante lateral, né? Ficou um pouco mais difícil. Essa, propriamente essa barra aqui, eu acho que tinha confundido, visto ela como outside. Só vez que ele começou a cair também, o movimento ele foi bem forte, né? A gente não teve muita oportunidade de ingresso, né? Aqui era razoavelmente um microcanal, mesmo com essa inside. Aqui foi o H1, aqui teria que fechar abaixo para ser uma falha de H1 nas próximas duas barras, não fechou, fechou na terceira, né? Então ficou um pouco mais difícil. Aqui a gente teve essa inside, né? Ali na região do segundo alvo, aqui, né? A gente deixou esse insight também bem afastado das médias, a mesma ideia aqui de cima, porém aqui embaixo. Né? Esse trade eu acabei não querendo fazer porque ele já tinha passado muito do suporte, né? E acabei ficando meio incomodado. Mas a configuração é realmente muito boa. Né? A barra que parece climática, é maior do que todas as anteriores aqui até aqui. Né? O impulso, um canal, aqui um microcanal, né? Com barras pequenininhas, e uma barra maior, né? Provavelmente com pico de volume, ó, exatamente isso. E aí deixou um inside, né? Então, aqui teria sido também uma operação bastante razoável para se executar, parcial na 9 e realização final na 20, né? No trade contra tendência. Você sabe que tem que, não pode ter grandes expectativas, né? E aí o 2 minutos acabou lateralizado a maior parte do tempo, né? Não teve grandes oportunidades aqui, mesmo pensando em lateralidade, né? A gente não padronizou muito esse topo até bem mais tarde, e esses fundos aqui ele tentou perder, voltou, né? A partir daqui, mais ou menos baixo, poderia comprar e já a parte da tarde eu acabo não operando. Então, basicamente é isso, né, pessoal? Para amanhã, 5 minutos, já houve gap de média, já é uma lateralidade bastante grande, né? Deixa eu tirar de novo essa marcação daqui.
A lateralidade bem extensa. Na possibilidade de rompimento para cima, a gente tem esse M200 e tem também um toquinho isolado aqui dessa região. Pode dar uma segurada no preço a princípio, né? E fora isso, a gente tem fundo aqui e essas regiões de alta. Então, o melhor cenário seria uma abertura em gap de alta, né? Alguma falha, algum padrão que a gente pudesse vender alto, né? Dentro dessas regiões aqui, para participar até aqui embaixo, né? Ou mesmo um rompimento, correção e aí continuidade aqui para essas mínimas. Compradores não têm alvo, né, pessoal? Para ter alvo, ele precisa romper isso aqui, né? Então, vendidos têm alvo, compradores não. Então, tendência é que os vendidos busquem esses alvos antes de uma entrada de força compradora mais relevante. Beleza? Então, basicamente para hoje é isso. Né? Tentar manter as análises aí entre 15 e 20 minutos no máximo, comentando também das operações feitas, né? E melhorando esses vídeos com o tempo. Hoje, infelizmente, não tive um resultado bom por uma execução ruim da leitura que havia sido observada. Né? Então, esse é o ponto de melhoria para amanhã, para a semana, é justamente refinar a execução. Valeu, grande abraço.